Nós vamos falar mais sobre a CPI da Covid. Nós estamos em contato agora com o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. Senador, boa tarde. Muito boa tarde, Denise. Prazer estar falando com vocês. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Senador, eu queria falar sobre a CPI da Covid. Na verdade, a instalação agora, nesta terça-feira, serão escolhidos aí o presidente e o relator da comissão. Agora, os nomes já vêm sendo falados há 2 semanas, pelo menos, desde que se decidiu a instalação mesmo da CPI. Eu queria saber como é que está esse encaminhamento, se a gente pode considerar como confirmados aí os nomes de Omar Aziz para a presidência, Randolph na vice-presidência e Renan Calheiros como relator. Denise, eu cheguei ontem de Santa Catarina, estou em Brasília, né? Vim para a reunião de amanhã, entre outros assuntos que eu precisava tratar. Eu não fiz conversa com ninguém, a não ser com o Girão, sobre o que fazer, como é que vai ocorrer amanhã. Amanhã vai ser instalada a CPI, quem vai presidir é o senador Otto Alencar, por ser o mais experiente, né? E nós vamos fazer a eleição. Eu acho que se já está tudo pronto, então será homologação. Eu vou, de forma muito desarmada, participar dessa CPI, porque o que tinha que acontecer já aconteceu. Nós vamos investigar o passado, não o futuro, né? Quem gastou mal o dinheiro, quero saber onde é que foram os 420 bilhões que o governo mandou para os estados e municípios. A gente tem que ter muita tranquilidade, porque CPI não pode ser CPI. É um remédio amargo, mas não pode ser do governo, ou da oposição, ou de quem quer que seja. Você vai estar investido num papel de juiz para levantar com imparcialidade, com respeito a todas as pessoas e chamar atenção e punir e ter consequência de alguém que não tenha cumprido bem com o seu papel. Então, por isso que eu fui contra quando o ministro Barroso determinou que o Senado da República instalasse a CPI. Eu me manifestei publicamente que eu era contra, porque o momento agora é de pandemia, o momento agora é vírus, o momento é de antecipar a vacina. Esse é o grande papel. Todas as nossas energias e a nossa união de esforços teriam que estar colocada nesse sentido. Uma CPI vai tirar o foco, nós vamos ter que tirar autoridades do seu estado, chamar para cá pessoas, enfim, nós vamos fazer vamos gastar energia com algo que é importante, mas que não precisava ser neste momento. Foi por isso que eu disse. Quem comprou já comprou, quem pagou já pagou, quem fez cambalacho já pagou, os tribunais de conta, o Tribunal da União, já tem esses dados para nos fornecer. Ninguém vai inventar, né? Então, foi nesse sentido que amanhã a gente vai instalar a comissão, vai ser feito todos os procedimentos, e nós depois fazer um plano de trabalho, né? Se tiver já eleição, diz que tem o grupo de X senadores, se já tem diretoria, se já tem plano de trabalho, então eu lamento que a CPI vai se transformar numa CPI de oposição, e o papel não é esse. Ninguém pode ser de oposição e nem do governo, como já disse. Agora, senadora, a CPI não pode conseguir identificar problemas operacionais que nós tivemos, porque tivemos alguns momentos dramáticos aqui no país em que alguém era responsável. Falta de oxigênio, hoje se vive a falta de kit de intubação, o Brasil pode ter entrado de uma forma atrasada aí no começo da vacinação, outros países já tinham começado. A gente tem um problema operacional e talvez a pandemia seja um problema que a gente vai enfrentar também no ano que vem, com uma nova rodada de vacinação depois de concluída a primeira etapa. Pelo menos essa previsão aí da área de saúde. Então, não seria importante agora detectar onde estavam as falhas, em que o Brasil errou para chegar nesse nível de termos 3 mil mortes por dia? Claro, eu não tenho dúvida, Denise, de que uma CPI a gente tem que deixar um legado, vai ter que deixar um trabalho feito de responsabilização, se tiver que responsabilizar alguém, de punição e etc, etc. Então, todo o trabalho tem que ser feito. O que a gente não pode é ficar antecipando o que vai acontecer. Não, porque como é que vai ser o relatório, como é que vai ser a punição, eu não sei. E ninguém pode saber antecipado, se não é pré-julgamento.
Nós temos que estar desarmado, e isso é muito sério que eu estou falando, para que a gente consiga levantar dados, informações, ouvir pessoas, olhar no olho das pessoas, para saber o que aconteceu. Porque está muito achômetro. A parte da imprensa acha uma coisa, parte da oposição acha outra coisa, enfim, que o governo que criou o vírus, enfim, nós temos que ir devagar, devagar nas pedras. Nós temos que ter imparcialidade. Isso vai ser uma grande coisa se a comissão conseguir. Porque técnicos preparados, gente preparada para nos auxiliar, a gente tem. Tem que ver os fatos, o que ocorreu. Então, eu acho muito cedo para estar fazendo pré-julgamento de tudo que nós vamos fazer. Claro que uma CPI tem que deixar um legado, tem que deixar um ensinamento, tem que deixar uma punição para quem infringiu. E eu não posso dizer hoje, senão até estou comprometendo o trabalho de o que aconteceu, por que aconteceu. Nós temos que ver. Agora, confirmados esses nomes que eu citei para o senhor como presidente, vice-presidente e relator, o senhor acha que seria uma CPI desfavorável ao governo Bolsonaro? Eu acho que seria, e isso não é inteligente no momento. Nós precisamos se unir, união nacional, para combater o vírus, que não vai terminar agora, nós vamos ter que conviver com ele. Antecipação de vacina é a coisa mais importante, mais premente, mais urgente que a gente pode ajudar a acontecer, né? O que o Senado já começou a fazer através do senador Rodrigo Pacheco, com as embaixadas, enfim, e com os laboratórios, isso é muito importante. Briga política, palanque político, agora, no momento da pandemia, não é negócio. Antecipar a eleição de 2022 para agora é prejuízo para o Brasil, é prejuízo para as pessoas, para as famílias que estão sofridas, por todas as pessoas que se foram, que nos deixaram. Eu perdi amigos, pessoas queridas em Santa Catarina, no Brasil, pessoas importantíssimas, pessoas de convivência, né? E é isso, esse é o nosso grande inimigo. Esse é que precisa, o vírus é que tem que ser combatido através do quê? Através da antecipação da vacina. Saber agora se deixou de comprar, comprou atrasado, por que a Anvisa atrasou? Porque isso é o que nós vamos ver. O que aconteceu lá na ponta? Se o dinheiro que foi para lá, os governadores, os prefeitos gastaram 100% no combate à Covid ou alguém pagou folha de pagamento, alguém pagou outras dívidas? Nós vamos ter que ver isso tudo e com muita tranquilidade. Essa é a nossa grande missão nessa CPI. Então, não é inteligente dizer que o senador Renan e o Omar, se for escolhido presidente, o senador Randolph, não pode dar esse rótulo de oposição. Se eles estiverem pensando isso, eles estão fazendo um desserviço ao Brasil, né? Agora, senador Jorginho Melo, a Câmara sinaliza com a possibilidade, inclusive o presidente Arthur Lira falou hoje sobre isso à Jovem Pan, de avançar com as reformas, especialmente administrativa e tributária. O senhor vê condições do Senado chegar a discutir esses temas também paralelamente à CPI, seguir com a agenda, porque nós temos uma pauta relevante para a economia, também na área de saúde, outros temas. Dá para correr em paralelo? Claro que dá. É isso, Denise, que a gente precisa fazer um esforço grande. Reforma tributária tem que dar uma resposta a quem paga imposto nesse país. As pessoas não aguentam mais e com essa crise agora, se nós não dermos uma resposta agora, vai passar do tempo. Porque é tanta conversa mole, é tanto vai ser assim, vai ser assado, é a PEC 110, é a PEC 45. Enfim, nós precisamos fazer uma reforma tributária possível, simplifique a vida de quem paga o imposto, porque é um inferno astral, ao tanto de norma, de lei, de pode, isso não pode, um produto paga dois tributos diferentes em dois estados diferentes, isso tem que unificar. Nós precisamos reduzir o número de tributos. O Simples Nacional dá um grande exemplo. Nós pagamos 8 tributos numa única guia e já vai a parte do município, a parte do Estado e da União. Se o governo não pode mexer na carga tributária, que ninguém quer perder um centavo, nem o governo federal, nem o estadual e nem o municipal, pelo menos vamos simplificar a vida de quem paga, por favor. E é essa a resposta que o Senado, que a Câmara pode dar. Faltando, tem matérias, é só votar.
Vamos se desarmar e construir um projeto. É só pegar um pedaço de cada um e fazer a reforma e aprovar, para que o empresário brasileiro, que hoje vive sufocado, possa sobreviver e pagar mais. Porque se nós pudéssemos diminuir a carga tributária, é o que eu sempre defendi. Porque se você diminuir a carga tributária, você vai arrecadar mais. De certeza. Porque o brasileiro, o empresário brasileiro, não gosta de estar escondido porque não pagou tributo. Ele gosta de estar na legalidade. Então, se você reduz a carga tributária, mais pessoas vão pagar, mais contribuições vão vir. Então, a reforma administrativa é importantíssima também, porque nós vamos ter que dizer o tamanho do Estado que nós queremos para frente. Não dá para falar em tirar a estabilidade do funcionário público. Esquece isso, isso é bobagem, é perder tempo. Vamos pensar o Brasil de amanhã. Que tamanho nós queremos o Brasil de amanhã? Com tantas empresas, com tantos órgãos, com tantas dificuldades. Como é que nós queremos? Porque daí ter arrecadação. Arrecadação vai ter que pagar essa conta, para que amanhã depois sobre dinheiro para investimento, porque hoje sobra muito pouco. Estamos numa guerra agora com o orçamento, que teve um corte estrondoso, que vai prejudicar muitos estados, inclusive o meu, em obras de infraestrutura. Não é em obras para gastar dinheiro desnecessário. É obras importantes de duplicação de estrada, que se não for equacionado, vai parar a duplicação. E isso é prejuízo. Exatamente. Então, duas reformas que eu considero importantíssimas, que nós precisamos ter coragem de enfrentar, mas parar de conversar, fazer efetivamente, porque é muito discurso, arrodeia o toco dia e noite e não sai resultado. A questão do orçamento foi uma novela que se arrastou por meses consecutivos, não é? E depois o governo, para poder até contemplar emendas parlamentares, eu não sei até que ponto o senhor concordou com isso, mas teve de promover cortes em vários ministérios, até financiamento habitacional, de pesquisa de vacina, meio ambiente. Então a gente não vai ter censo neste ano exatamente por falta de recursos. Então há muita coisa ainda a ser resolvida, né, senador? De certeza. Até porque censo de 10 em 10 anos, hoje em dia, isso é cafona. Temos que encontrar um meio, e deve ter um meio, de levantamentos, agora com a pandemia, dados diários, dados de todos os estados, porque de 10 em 10 anos, na velocidade que nós andamos hoje no século XXI, isso é gastar dinheiro de forma meio errada, né? Nós precisamos ser criativos para ter um outro mecanismo de medição de todos os dados que a gente precisar e necessitar. Então, o orçamento desagradou muita gente. Um orçamento todo mundo querendo um quinhão para o seu estado. Eu falo de Santa Catarina, porque a nossa bancada de deputados federais e senadores se debruçou muito no volume de recursos para as nossas BRs, para assuntos republicanos que são necessários. E teve esse corte, porque aí tem o estourar o teto, tem a responsabilidade fiscal, tem o aperto, né, que a gente precisa ser criativo. Então, não é punir A, B, C. Porque o Congresso colocou muitas emendas parlamentares. Isso foi combinado com o próprio governo. O ministro Paulo Guedes sempre disse: quem indica onde vai colocar os recursos é o Poder Legislativo. Quem faz é o Executivo. Então, é o que a gente tem feito. Certo. É isso, senador Jorginho Melo, senador pelo PL de Santa Catarina. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Muito obrigado, Denise. Sorte, saúde e alegria.